Durante todo esse mês nós vimos que o Evangelho é uma boa notícia. Mas que boa notícia é esta? Nós vimos algumas coisas ao longo desse mês. No primeiro domingo nós vimos a boa notícia como um convite à mesa. Nós, pecadores imperfeitos, temos um lugar à mesa com Cristo pela graça de Deus. Isso é o Evangelho. Nós vimos no segundo domingo que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Examinamos o encontro de Nicodemos com Jesus e como Jesus enfatizou para Nicodemos a necessidade do novo nascimento para que ele fosse salvo, para que ele experimentasse a nova vida. O Evangelho se apresenta como uma boa notícia de uma nova vida. Nós vimos no domingo passado o texto em que Jesus faz a sua entrada, chamada de entrada triunfal, na cidade de Jerusalém. E examinamos esta entrada de Jesus, esse episódio de Jesus em Jerusalém, buscando destacar como o Evangelho aparece nesse momento da vida de Jesus. O Evangelho aparece como o poder de Deus sobre cada circunstância da nossa vida. O Evangelho aparece na forma de um antipoder, ou seja, o Evangelho é serviço, o Evangelho é doação, o Evangelho é humildade e não dominação. Nós vimos também que o Evangelho aparece na forma do suprimento de Deus, da resposta de Deus para as nossas necessidades mais profundas. E a necessidade mais profunda que nós temos, segundo o Evangelho, é a necessidade de reconciliação com Deus, de restabelecermos a nossa amizade com Deus. Hoje nós chegamos àquilo que eu gostaria de chamar o coração do Evangelho, a Páscoa. A Páscoa é o centro, é o núcleo da mensagem contida no Evangelho. E essa síntese foi feita pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, num texto que eu reproduzo para vocês na projeção. Assim escreveu o apóstolo Paulo: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e prossegue o texto falando das aparições de Jesus. A boa notícia do Evangelho é esta: Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados e isso se deu segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou ao terceiro dia e Paulo enfatiza novamente segundo as Escrituras, segundo aquilo que constava nas Escrituras. E depois de ter ressuscitado, ele ainda apareceu, manifestou-se a várias pessoas que se tornaram testemunhas oculares da sua ressurreição. O Evangelho é o poder da cruz. O Evangelho nos é apresentado como o poder da cruz. Mas deixe-me perguntar para você, quantas histórias você conhece a respeito de um Deus que tenha sido crucificado? Examinando o conhecimento que você tem do universo religioso, quantas histórias você já ouviu sobre uma divindade que tenha carregado uma cruz, não sem antes ter sido cuspido, esbofeteado, torturado, humilhado, zombado? Quantas histórias religiosas você conhece que tenha um Deus no centro com estas características? O tema deste mês é Evangelho, poder de Deus. Mas que tipo de poder? Que tipo de poder é esse do Evangelho? É isso que nós temos examinado ao longo desse mês. E agora nós chegamos àquilo que é central. O Evangelho é o poder de Deus revelado na cruz de Jesus Cristo, revelado no Calvário. Todas as histórias religiosas, todas as mitologias religiosas atribuem aos deuses poderes. Aliás, se não tivessem poderes, não seriam deuses. Essa é uma característica comum de toda a literatura religiosa. Porém, a singularidade da fé cristã reside não no poder de Deus, mas na fraqueza, na cruz. Um Deus que se humilha, um Deus que se faz humano e um Deus que morre por amor da humanidade. Por isso, a cruz pode ser analisada sob diferentes perspectivas. Se nós a analisarmos sob a perspectiva humana, o que nós teremos? Nós teremos, sob a perspectiva humana, a cruz como mais uma história de muitas cruzes
desde que o mundo é mundo. Examinada sob a perspectiva humana, Jesus aparecerá como mais uma vítima da injustiça, do arbítrio humano, mais uma vítima do erro de julgamento humano. Sob a perspectiva humana histórica, a crucificação de Jesus faz parte de uma longa história de mártires, de pessoas que foram incompreendidas no seu tempo, cuja mensagem não foi entendida e acabaram sendo martirizadas por conta desse desentendimento. Faz dele talvez o maior dos mártires, mas nada mais do que mais um mártir na história da humanidade. Porém, se nós deixarmos a perspectiva humana e examinarmos a crucificação sob a perspectiva divina, ou seja, sob aquilo que nas Escrituras constam a respeito da crucificação de Jesus, o quadro é completamente diferente. Veja o que o próprio Cristo disse a respeito da sua crucificação. Evangelho de João, assim está escrito: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. A cruz é fruto da maldade humana? Sim, a resposta é sim, mas a cruz também é a maior expressão do amor de Deus. A cruz é o amor de Deus em ação. É o amor de Deus sendo demonstrado por toda a humanidade, para toda a humanidade. A cruz muitas vezes é incompreendida. Já ouvi pessoas que afirmam, diante da incompreensão que têm da mensagem da cruz, dizem o seguinte: Deus poderia simplesmente perdoar os seres humanos, perdoar a humanidade sem que Jesus morresse na cruz. Deus poderia fazer isso. Quando ouço esse tipo de objeção, e você deve tê-la ouvido em algum momento, ou uma versão parecida com essa, sempre que ouço essa objeção, caminho na resposta na seguinte direção: se você quiser conversar sobre amor, você precisa necessariamente incluir a noção de sacrifício. Você precisa levar isso em consideração. Comecemos com algo simples. Um rapaz que tem uma namorada, que ama essa namorada, ele está disposto a fazer o quê por amor a esta namorada? Fazer sacrifícios. E faz sacrifícios pela namorada. Mas avancemos um pouco mais, imagine a situação dos pais. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem disso. Os pais são capazes e fazem muitos sacrifícios pelo bem-estar dos seus filhos. E fazem esses sacrifícios por qual razão? Porque amam seus filhos e desejam o melhor para a vida dos seus filhos. Portanto, o verdadeiro amor sempre envolve algum tipo de sacrifício, algum tipo de doação pessoal, de envolvimento. Continuando nessa linha de raciocínio, pense sobre o seguinte exemplo: se você já teve na sua família ou no seu hall de amigos, se você já teve uma pessoa que esteja emocionalmente doente, que tem estado emocionalmente doente, e você se dispôs em algum momento a oferecer ajuda, a sua amizade, o seu companheirismo a essa pessoa, se você se dispôs a cuidar dessa pessoa, você sabe o que significa o sacrifício. Situações desse tipo, em que uma pessoa está emocionalmente doente, quando visitada, quando há um encontro, normalmente depois de um período, às vezes algumas horas, o resultado é que a pessoa se estabiliza, melhora o seu ânimo, melhora a sua resposta diante da vida, mas aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar que lidou com aquela pessoa emocionalmente doente, ao final se sente exaurido. As suas forças foram literalmente sugadas. O que houve? O amor entrou em ação. O amor significa sempre doação. O amor significa sempre sacrifício. Muitas vezes sacrificar o seu bem-estar emocional para que a outra pessoa possa melhorar e possa sair daquela situação ruim. O ponto, então, é o seguinte: se você quiser falar sobre amor, seja amor humano ou amor divino, se você quiser falar sobre amor para valer, você precisa levar em consideração a noção de sacrifício. Se assim não for, o amor será demagogia, serão meras palavras, as expressões de amor, mas não se tornarão gestos concretos. Veja o que Pedro escreveu a respeito do amor de Cristo, do amor de Deus revelado na cruz.
O texto está na tela. Cristo sofreu em vosso lugar, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A boa notícia da cruz é a proclamação do amor de Deus, mas não de um amor teórico, um amor prático, um amor que assume os nossos pecados, que perdoa os nossos pecados e que nos ensina que nós somos amados por Deus, não com base naquilo que nós fizemos, mas naquilo que o próprio Deus fez na sua doação em Jesus Cristo por nós. O Evangelho é o poder do amor de Deus revelado na cruz. Mas também o Evangelho é o poder da ressurreição. Se a cruz aponta para a vitória, para o triunfo do amor de Deus, a ressurreição significa o triunfo da vida sobre a morte. A grande pedra que estava na entrada do sepulcro não pôde conter Jesus dentro do sepulcro. Os guardas que foram comprados, cujo silêncio foi comprado, também não puderam impedir que se disseminasse, que se espalhasse a mensagem da vitória, da vida sobre a morte. Também os guardas que ali estavam postados não conseguiram impedir que Jesus ressuscitasse e vencesse a morte. O Evangelho é uma mensagem de vida. Mas não só é uma mensagem de vida, o Evangelho é a mensagem de vida mais poderosa que nós temos conhecimento. É a mensagem de vitória sobre a morte, uma vitória obtida por Jesus Cristo. É porque Jesus ressuscitou que os discípulos entendem os ensinos, as palavras de Jesus. É porque Jesus ressuscitou que os discípulos finalmente entendem o propósito da cruz. É porque Jesus ressuscitou que eles entendem o próprio nascimento de Jesus como um nascimento sobrenatural. Se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, não haveria boa notícia. Nós não estaríamos aqui neste domingo celebrando a vitória da vida sobre a morte. A ressurreição era algo que os judeus esperavam para o fim dos tempos. Eles esperavam por ocasião do juízo final. Mas a ressurreição de Jesus é uma antecipação do juízo. Mas não só uma antecipação do juízo de Deus, mas é uma antecipação da nova vida. No sentido físico, nós continuamos esperando a ressurreição por ocasião da consumação do reino de Deus. Mas no sentido espiritual, nós já ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós já contamos com o poder da nova vida em nós, pela vitória que Jesus Cristo obteve sobre a morte. É isso que o apóstolo Paulo diz em diferentes partes das diferentes epístolas que ele escreveu. Selecionei duas para ilustrar isso para você. Ele escreve aos Romanos dizendo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na carta aos Colossenses ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nestas epístolas paulinas, o poder da ressurreição é claramente um poder para a nova vida, para viver uma vida nova, uma vida debaixo do domínio de Cristo, uma vida na qual nós deixamos para trás o nosso egoísmo, deixamos para trás a busca do interesse próprio, sempre em primeiro lugar. O poder da ressurreição é a vida que Deus nos dá, uma vida que invade, que se espalha por todas as áreas da nossa vida, mas que se espalha por todos os nossos relacionamentos, e aqueles relacionamentos que já estão apodrecendo por conta dos efeitos do pecado, quando visitados pelo poder da ressurreição, ganham nova vida, ganham a vida que está presente no amor. É isso que o apóstolo Paulo, continuando o texto de Colossenses 3, ele escreve mais adiante, mostrando de modo prático o que significa a ressurreição para o cristão. Ele diz assim aos Colossenses: vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo,
que criou esta vida nova no íntimo de vocês. Mais adiante, mas agora vocês têm que parar de fazer o que estão acostumados e jogar fora, como se fossem roupas sujas e fedorentas, todas estas coisas. Quais coisas? Ira, fúria, maldade, falar mal dos outros e falar de uma maneira que geralmente é considerada indecente. Esta é a ressurreição na prática. A mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança que invade todos os relacionamentos do cristão. Mas nós prosseguimos. O Evangelho não só é o poder de Deus na cruz, o Evangelho não só é o poder de Deus na ressurreição de Cristo, mas o Evangelho é o encontro com o Cristo vivo. O Evangelho é a cruz, sim. O Evangelho é o sepulcro vazio, sim. Mas o Evangelho é também o encontro com o Cristo que ressuscitou. Este é o Evangelho. O Evangelho é, antes e acima de tudo, esse encontro com Cristo. O Evangelho é o encontro com o Cristo que morreu na cruz por você, que ressuscitou para a sua justificação, mas que vem ao seu encontro para que seja conhecido como o Cristo que venceu a morte por você. Veja comigo novamente 2 versículos que nós lemos no texto da meditação. E eis que Jesus veio ao encontro delas, Maria Madalena e a outra Maria, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. O encontro dessas 2 mulheres com Cristo é dominado por 2 polos. De um lado há uma profunda reverência. Elas se lançam aos pés de Jesus. De outro lado, há uma intimidade com Cristo. Elas abraçam os pés de Cristo, tocam os pés de Cristo, mostrando a intimidade que possuem com eles. Jesus, depois de ressurreto, revelou-se em muitas situações marcadas pela intimidade. Por exemplo, ele revelou-se aos discípulos que estavam trancados dentro de casa. Ele foi ao encontro de Pedro, que estava devastado pela culpa da negação. Ele foi ao encontro de Tomé, que questionava a veracidade da ressurreição de Cristo. Ele caminhou ao lado daqueles 2 que iam para a aldeia de Emaús e estavam completamente desiludidos, entrou na casa deles e ceou com eles. Muitas das aparições de Jesus se deram nesse contexto de refeição, no contexto da casa, no contexto da mesa, no contexto da amizade. Mas veja esta aparição de Jesus na Galiléia, como ela foi descrita. O texto está na tela. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você havia prestado atenção nesse final? Adoraram, mas alguns duvidaram. Imagine se isso seria possível num exército, num pelotão, numa missão preparada para a guerra. Imagine se isso seria possível, a dúvida numa corporação. Afinal, você precisa acreditar no produto que você vende. Ocorre que Jesus não é um produto, é uma pessoa. E Ele quer uma relação de coração a coração. Ele quer uma relação de confiança. Veja o que Eugene Peterson escreveu a respeito da ressurreição. Ele diz: em nenhuma das ocasiões a ressurreição foi algo sufocante. O reconhecimento e a confissão não se deram pela força. Jesus não usou sua ressurreição para intimidar as pessoas, obrigando-as a lhe prestar adoração ou a se tornar discípulas. Embora a ressurreição de Cristo seja a maior das vitórias da história, embora Cristo, aquele que venceu a morte, seja o maior conquistador da história, ou seja, Ele conquistou o reino da morte, em nenhum momento esse Cristo ressurreto é intimidador ou ameaçador para as testemunhas. Em nenhum momento. Pense a respeito disso. Igrejas ou líderes que utilizam técnicas de intimidação ou instrumentos de coerção moral, de coerção psicológica, podem ser bons tocadores de gado, mas não pastoreiam segundo o coração do Cristo vivo.
Não há espaço para intimidação, não há espaço para coerção. O Cristo vivo manifesta-se como um amigo que convida a crença, que convida a confiança, que convida a amizade. Creio de todo o coração que a ressurreição se realizou na história, aconteceu de fato. Na revista Visão, há um artigo que eu escrevi sobre as pistas históricas a respeito da ressurreição. Ela é muito razoável do ponto de vista da historicidade. Entretanto, devo afirmar para vocês que não é no cemitério da história, não é no cemitério da história que Jesus será encontrado, mas ele será encontrado sempre no jardim do coração, na mesa da alma, na mesa de comunhão da alma e, sobretudo, no altar da consciência de cada pessoa. É aí que o Cristo vivo se manifesta e vai ao seu encontro neste dia. E aí, neste lugar íntimo, neste lugar pessoal, ele não te chama de soldado, ele te chama de amigo, ele te chama de irmão. Meu amigo e meu irmão. Termino a nossa meditação. O Evangelho é o poder de Deus, poder que se revela na cruz de uma forma maravilhosa. O Evangelho é o poder de Deus que se manifesta como vitória da vida na ressurreição de Cristo, vitória definitiva da vida na ressurreição de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que se revela como Salvador no encontro pessoal com o Cristo vivo. Durante todo esse mês, ao longo de todas as mensagens, eu me esforcei para comunicar a vocês que o poder do Evangelho reside justamente nesse restabelecimento da amizade com Deus, nesse restabelecimento do relacionamento com Deus. Na religião, se você segue um conjunto de normas para agradar a Deus, você pode se sentir, se você for bem-sucedido, você poderá se sentir orgulhoso, poderá se sentir acima das outras pessoas que não conseguem observar esse conjunto de regras. Por outro lado, se você não for bom com regras, você vai se sentir um lixo, porque você não consegue observar as regras religiosas. Porém, com o Evangelho é muito diferente. No Evangelho você sabe que você é muito mais pecador do que você admite para você ou admite para os outros. O Evangelho mostra isso para você. Mas o Evangelho também mostra que você é muito mais amado do que você consegue imaginar ou supor nesta vida. Você é muito mais amado por Deus do que você consegue imaginar. O Evangelho é reconciliação com Deus, é amizade com Cristo. O Evangelho ensina que Deus deseja um relacionamento conosco, e não apenas que nós observemos regras religiosas exteriores ou regras éticas. Às vezes, quando eu digo para alguém que eu sou pastor, alguém que não me conhece, a conversa vai muitas vezes na seguinte direção. A pessoa diz: olha, pastor, eu não sou muito ligado à igreja, eu não sou muito ligado a culto, eu não sou muito ligado à oração, à Bíblia, essas coisas de Deus, mas eu sou uma pessoa correta. Eu sou uma pessoa ética, sou uma pessoa de princípios éticos elevados. Diante disso, se a situação me permite, eu explico o Evangelho da seguinte forma. Imaginemos uma senhora, uma mãe viúva, pobre, com muitas dificuldades, que tem apenas um filho. E esta mulher consegue as duras penas, com muito sacrifício, sustentar o seu filho. E o ensina a dizer a verdade, a ser uma pessoa honesta, a trabalhar duro, a ajudar os pobres, a ser generoso. Ainda que ela ganhe pouco, ela consegue educá-lo. E ele chega à faculdade, forma-se, torna-se um profissional. Torna-se um profissional bem-sucedido. Mas, depois de formado, o rapaz continua fazendo tudo certo. Obedece às regras, tem um comportamento ético decente, é generoso com os pobres. Entretanto, somente no Natal ele envia um cartão para sua mãe. Não atende os telefonemas da mãe, não retorna as suas mensagens, não a visita com regularidade, mas ele vive exatamente como a mãe ensinou, ele vive de forma correta. O que você pensaria desse rapaz? Ele é um bom filho? De jeito nenhum.
porque ele está perdendo o melhor. O que é que ele está perdendo? A amizade, a comunhão, o convívio com a sua mãe. Quando nós dizemos que nós observamos padrões éticos, que nós vivemos de forma correta, mas não cultivamos a amizade com Deus, nós estamos perdendo o melhor. Ser filho, ser filha de Deus, conhecer o Evangelho. Deus não quer que você apenas siga normas corretas, Ele quer que você tenha uma verdadeira amizade com Ele. Para isso Cristo ressuscitou, por isso Ele está vivo, para ir ao seu encontro nesse dia e para ser o seu amigo, aquele que vai estar ao seu lado sempre na sua vida. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o encha de paz e alegria nesta Páscoa. Amém.